Dizem que você deve sempre tentar ver beleza nas coisas do cotidiano, mas aposto que você não percebeu quantos segredos lindíssimos e brilhantes estão escondidos nos itens que você usa todos os dias. De símbolos secretos escondidos no biscoito até a razão pela qual ursinhos de goma verde não são o que você pensa, aqui estão mais alguns segredos incríveis escondidos nas coisas do dia a dia. Camuflando a sujeira. Seja para ir ao trabalho ou à escola, milhões de pessoas pegam ônibus todos os dias. Há muitos segredos interessantes escondidos lá dentro. Você deve ter notado que mesmo os ônibus modernos têm assentos que parecem saídos de um sonho de um fã dos anos 90. Embora você provavelmente esteja se perguntando o que se passava na cabeça do designer loucão que criou esses padrões horríveis, a verdadeira razão para eles é bastante simples e muito nojenta. O ônibus público médio pode receber até 2.500 passageiros entrando e saindo em apenas um dia. E embora conseguir um assento possa parecer como ganhar na Mega da Virada, ele pode parecer um pouco menos confortável quando você considera todas as coisas que já passaram por ali. Tudo, desde sacolas gordurosas de comida para levar a pedaços do lanchinho de alguém e popôs suados. Coisas que podem acabar deixando uma marca nos assentos do ônibus. Mas esses padrões feios impedem que você pense nisso. O olho humano é meio fácil de enganar e pode se distrair rapidamente com cores brilhantes e padrões estranhos, algo que as autoridades de transporte público sabem muito bem. Os padrões desordenados enganam os olhos do passageiro, tornando mais difícil perceber a sujeira e as manchas, dando a aparência de um assento limpo. Sério, quando você perceber o quão sujos esses assentos estão, vai pensar duas vezes antes de correr para se sentar. Enquanto a roda do ônibus gira, 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 parece que a sujeira também tá no passeio, escondida atrás de umas estampas malucas. Verdade enlatada. A coisa mais irritante sobre as latas de aerossol é que você nunca consegue ter certeza de quanto produto ainda resta nelas, mas algumas de fato guardam uma maneira secreta de descobrir quanto spray resta para que você nunca desperdice uma gota. Se você está familiarizado com purificadores de ar como o Febreze, provavelmente sempre presumiu que as latas de spray eram, latas de metal, mas não. Por baixo da fachada de aparência metálica, há um monte de plástico transparente. E isso não é tudo, confere aí. A base de fundo plano existe apenas para ajudar os frascos de Febreze a ficarem em pé, já que a base real é completamente redonda, projetada de forma a facilitar a liberação dos restos finais do produto. E não são apenas os purificadores de ar que escondem alguns segredos plásticos e fantásticos. Garrafas de plástico são feitas colocando um tubo do material em um molde onde é soprado ar quente altamente pressurizado até que se consiga a forma pretendida. Esse processo de moldagem muitas vezes inclui restringir a seção de base para criar um leve calombo que permite que a garrafa fique em pé. Garrafas de fundo plano costumam ser preferidas, pois exigem menos plástico para se fazer, mas esse tipo de fundo totalmente plano não funciona para todos os tipos de bebidas. Você pode não ter notado, mas em vez de uma base plana, as garrafas de plástico para refrigerantes geralmente têm algumas protuberâncias de aparência estranha na base. Embora você possa pensar que este é apenas um recurso de design peculiar para torná-las um pouco mais sofisticadas do que sua garrafa de água comum, essas protuberâncias servem a um propósito muito específico. Em garrafas de bebidas carbonatadas, o gás cheio de pressão pode realmente exercer força suficiente para empurrar uma base regular para fora e atrapalhar a estabilidade geral da garrafa. Para combater isso, essas 5 protuberâncias foram adicionadas ao fundo da garrafa. Isso permite que o plástico distribua igualmente o estresse causado pela alta pressão do refrigerante em vários pontos mais fortes, pois dobrar um material geralmente aumenta sua resistência e rigidez. Essas 5 protuberâncias também fornecem pernas para a garrafa ficar de pé. Então, da próxima vez que você quiser algo borbulhante, certifique-se de oferecer um gole para o santo e outro para os engenheiros por trás desse design maravilhoso. E essa não é a única bebida que esconde segredos à vista de todos. Nenhum conhecimento maluco de física é necessário aqui, mas espetar um canudo em um Capri Sun fica ainda mais satisfatório quando você percebe que o buraco do canudo está perfeitamente alinhado para ser o ponto do I na palavra Capri. Essa daí é para quem gosta de colocar os pingos nos is. Biscoito curioso.
Desde sua estreia nas prateleiras em 1912, mais de 500 bilhões de caixas de Oreos foram compradas em todo o mundo. Mesmo assim, poucas pessoas pararam para analisar a aparência de um Oreo antes de enfiá-lo direto na boca. Mas o humilde padrão de Oreo é duplamente recheado com um significado oculto. O design moderno da Oreo foi concebido em 1952 pelo antigo engenheiro da Oreo, William Turner. A maior contribuição de William para o projeto existente foi colocar uma cruz dupla no topo do círculo envolvendo o nome Oreo. Os anos se passaram sem que ninguém prestasse muita atenção a essa pequena adição, até que algum malandro na internet percebeu que poderia ter uma mensagem secreta gravada no nosso amado biscoito. Algumas pessoas acreditam que o símbolo gravado no exterior das Oreos liga o produto a um grupo misterioso, conhecido como os maçons. Muitos observadores da Oreo associaram essa cruz de 2 barras a um símbolo conhecido como Cruz de Lorraine, um símbolo da sociedade maçônica. Algumas pessoas acreditam que os maçons controlam secretamente os governos ao redor do mundo e que a inclusão do símbolo por Turner deve significar que o lanche saboroso é apenas outra forma de influência sobre a população. Mas, embora eu ame uma teoria da conspiração, essa teoria parece nada mais do que um monte de migalha de biscoito que não levam a lugar nenhum. De acordo com o filho de Turner, Bill, seu pai não tinha nenhum envolvimento com a maçonaria. Além do mais, o círculo com uma cruz de 2 barras em cima já era o logotipo da Nabisco, empresa mãe da Oreo, muito antes de Turner ter a chance de colocar sua marca pessoal na cara do biscoito. E embora você possa se perguntar se a própria Nabisco pode ter tido uma influência maçônica, é importante observar que o símbolo mencionado acima não foi usado apenas pelos maçons. As origens do selo remontam aos monges, que o usavam para assinar manuscritos nos tempos medievais. O símbolo era um sinal de habilidade, que indicava que o monge que redigiu o documento fez o melhor que pôde, e esse selo de esforço e qualidade serviu como inspiração para uma bela mensagem da famosa empresa de biscoitos. Mas se você optar por acreditar que existem tendências maçônicas por trás dessa guloseima tão amada por aí, você tem todo o direito. Afinal, em um mundo de pensamento livre, é assim que a banda toca. Descanso de tela. Se você tem idade suficiente para se lembrar das velhas telas de computador de outros tempos, você deve ter notado que as telas que você usa diariamente passaram por algumas grandes mudanças. A maioria dos primeiros monitores de computador consistia em tubos de raios catódicos que disparavam elétrons contra substâncias chamadas fósforos, que emitiam luz vermelha, verde e azul, criando as imagens vistas na tela. Mas se um monitor de tubo mostrar a mesma imagem por muito tempo, os fósforos nas áreas mais brilhantes perdem sua capacidade de brilhar tanto, deixando áreas mais escuras na forma dessa imagem, mesmo quando uma nova é exibida. Esse fenômeno é conhecido como tela queimada, ou burn-in, e como altera fisicamente a superfície interna da tela, pode ser visto até quando ela está desligada. Em 1983, os programadores estavam tão fartos de lidar com o temido burn-in que começaram a pensar em uma solução. Essa solução veio na forma de arquivos de imagem em movimento, apropriadamente chamados de protetores de tela, que entravam em ação automaticamente sempre que a tela ficava ociosa por muito tempo. É isso mesmo, os protetores de tela são mais do que apenas o rostinho bonito que a maioria de nós supôs que fossem. Eles se tornaram um item básico para todos os computadores, e milhares de designs foram criados nos anos 90 e início dos 2000. Mais alguém aí sentindo uma super dose de nostalgia vendo todos esses protetores de tela antigos? Ou sou só eu que estou entregando a idade aqui? Não foram apenas os computadores que usaram essa tecnologia bacana, e eu não posso ser o único que se lembra do tão satisfatório protetor de tela do DVD saltitante. Isso mesmo, eu torcia para acertar esse canto aí. Com o tempo, os tubos de raios catódicos foram substituídos por telas de cristal líquido, também conhecidas como LCD. As telas de LCD mais modernas, às quais estamos acostumados agora, geralmente contêm um recurso chamado de deslocamento de pixel, que muda sutilmente a imagem na tela apenas o suficiente para evitar queimaduras, que sem deslocamento de pixel ainda podem ocorrer em menores medidas. Portanto, quando você lembrar das horas que passou pensando em qual protetor de tela usar, saiba que, embora provavelmente estivesse perdendo seu tempo, pode ficar tranquilo sabendo que era para algo inesperadamente importante. Contando moedinhas. Hoje em dia, está ficando cada vez mais claro que as cédulas e as moedas provavelmente serão completamente apagadas da vida cotidiana. Mas se você quiser dar uma voltinha ao passado comigo, eu vou te contar alguns segredos que você provavelmente desconhece, que estão escondidos em muitos bolsos.
Em 1792, o governo dos Estados Unidos ordenou que o dinheiro americano fosse feito com ouro, prata e cobre. O ouro foi usado nas moedas de 2,50, 5 e 10 dólares. As de 1 dólar, 50, 25 e 5 centavos eram compostas de prata, e o centavo e o meio centavo eram feitos de cobre. Essas moedas deveriam conter apenas metal suficiente para igualar seu valor nominal, mas em certos pontos da história esse não foi mais o caso. Em 1965, o preço do ouro e da prata subiu a tal ponto que as moedas que eles fabricavam valiam mais por seu conteúdo de metal do que pelo valor do dinheiro. Em resposta a isso, a Casa da Moeda dos Estados Unidos tomou a decisão de alterar a forma como fabricava moedas, e esse método permanece até hoje. Atualmente, a maioria das moedas produzidas pela Casa da Moeda dos Estados Unidos consiste no que só pode ser descrito como um pequeno sanduíche de metal. Em uma moeda de 25 cents, por exemplo, as camadas externas são 3/4 de cobre e 1/4 de níquel, enquanto o recheio é de cobre sólido. Esse sanduíche de dinheiro é chamado de moeda folhada. Se você parar para dar uma olhada na borda de uma das de 25 cents, pode pensar que está vendo um pouco de ferrugem, mas o que você realmente vê é o enchimento de cobre dando ar da graça lá dentro, mais ou menos como um biscoito Oreo para pessoas com dentes muito fortes. Cortando as cartas. Considerando que as cartas de baralho são as melhores amigas de um mágico desde pelo menos o século XV, não é surpresa que as próprias cartas tenham desenvolvido alguns truques na manga. Da próxima vez que estiver jogando pôquer, pare para dar uma olhada nas suas cartas em detalhes e você poderá notar alguns segredos ocultos. Em um baralho de cartas padrão, o verso das cartas tem um design simétrico de imagem espelhada que é exatamente o mesmo, independentemente da maneira como você olha para elas. No entanto, alguns mágicos preferem usar designs unidirecionais, que parecem simétricos no início, mas em uma inspeção mais detalhada, você verá que eles têm diferenças que podem indicar em que direção a carta foi colocada. À primeira vista, você pensaria que o verso desta carta tem um design simétrico, mas se você verificar as duas flores em cada extremidade da carta, vai ver que há uma diferença muito sutil na distância entre as pétalas. Então, se você perceber algo assim, pode estar jogando pôquer com um trapaceiro, ou pior, com um mágico. Mas mesmo que não haja truques de ilusionismo por aí, você ainda pode trazer um pouco de conhecimento mágico para o seu jogo de pôquer simplesmente olhando para certas cartas. Se você olhar de perto, o espaço em branco no 8 de ouros tem a forma do número 8. Conhecimento totalmente inútil, mas divertido mesmo assim. Abracadabra! Troninhos. Uma pessoa normal usa o banheiro entre 4 e 10 vezes por dia, ou mais se for o dia seguinte àquele almoço pesado de feijoada da sogra. Mas poucas pessoas realmente sabem quantos segredos estão bem embaixo de seus bumbuns. Você pode se surpreender ao ver que a quantidade de água nos vasos sanitários varia dependendo de em que lugar do mundo você está. Basta dar uma olhada nesse banheiro americano. Em comparação com este banheiro britânico, a diferença de profundidade é bem grande. E não é apenas uma diferença entre os Estados Unidos e o Reino Unido. Na verdade, os banheiros americanos têm de longe mais água em comparação com a maior parte do resto do mundo. Mas por que isso acontece? A descarga de uma privada funciona usando a força da água corrente para empurrar os resíduos do fundo do recipiente para o sistema séptico ou esgoto. Sendo assim, existem dois sistemas principais de descarga nos vasos sanitários usados em todo o mundo. O sifônico, preferido pelos Estados Unidos, e o washdown, preferido por praticamente todos os outros lugares. O nível da água se resume essencialmente a diferenças no design dos sifões, a cavidade pela qual a água residual passa quando é liberada. Os banheiros sifônicos americanos têm um sifão curvo mais longo e estreito, o que resulta em um nível de água mais alto, enquanto os sistemas washdown são mais espaçosos, mas ficam mais baixos no vaso. Apesar das passagens estreitas dos banheiros sifônicos serem um pouco mais propensas a entupir, ambos os projetos funcionam muito bem e foram completamente desenvolvidos em separado, então nunca houve uma motivação forte para os americanos adotarem os banheiros do resto do mundo. Além do mais, quanto maior o nível da água em um vaso sanitário, mais ele mascara o cheiro de quaisquer odores presentes. Então, um grande benefício dos banheiros sifônicos são suas qualidades de parar o mau cheiro, mesmo que você ocasionalmente tenha que lidar com o beijo de Poseidon, também conhecido como a coisa bate na água, a água bate na...
Mas nem todos os banheiros têm água. Sim, estamos olhando para vocês, banheiros de avião. Embora os banheiros no solo usem o sistema sifônico ou washdown, a água não pode ficar no vaso em um avião devido ao risco de turbulência. Imagina, em vez disso, os banheiros suspensos usam um sistema de vácuo que suga o troço da tigela e o coloca em uma fossa séptica, para ser descartado posteriormente, e não direto da parte de baixo do avião na cabeça da turma lá embaixo. Um fato que tenho certeza de que você está tão desapontado quanto eu ao ficar sabendo. Colher espiralada. Não há dúvida de que assistir a um barman trabalhando é fascinante, independentemente de quantos drinks você consiga beber. Mas depois que terminar esse negócio aí de despejar, agitar, girar e mexer, você pode se perguntar o que exatamente são aquelas colheres de aparência elaborada que bartenders e mixologistas usam todos os dias. Embora possa parecer apenas uma colher enigmática, projetada para impressionar os clientes, na verdade, existem algumas razões muito específicas por trás do cabo em espiral. A peça espiralada ajuda a facilitar um fenômeno físico conhecido como fluxo laminar, no qual a tensão superficial permite que um líquido derramado permaneça unido como um todo enquanto passa pelas ranhuras curvas da alça. Com uma alça reta, o ângulo de impacto entre o líquido e a haste da colher seria muito acentuado para ocorrer o fluxo laminar, o que significa que o líquido espirraria com mais facilidade. Canalizar líquidos através de uma colher em espiral ajuda a criar um fluxo mais lento e constante, o que pode ajudar a evitar que o refrigerante borbulhe demais no copo. Um truque que você pode facilmente recriar em casa. Embora seja importante notar que isso vai ficar consideravelmente mais complexo depois de 5 ou 6 coquetéis de prática. Verdade torrada. Dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia, e para muitos a torradeira desempenha um papel importante ao oferecer uma opção deliciosa. Você pode usá-la todos os dias, mas o quanto você realmente sabe sobre a sua torradeira? O mostrador da torradeira, assim como seus números enigmáticos, sempre intrigou os amantes de torradas, e há muito debate sobre o que os números significam e como usá-los para obter a fatia perfeitamente dourada. Você já deve ter visto o boato na internet de que os números em uma torradeira indicam o número de minutos que a torradeira funcionará, e embora isso pareça fazer sentido, na verdade é completamente falso. Bem, na maior parte dos casos. De acordo com grandes fabricantes de torradeiras, incluindo Cuisinart, DeLonghi e Breville, o mostrador funciona como o que é conhecido como um botão de controle para dourar. A maioria das torradeiras domésticas é chamada de torradeira com capacitor, e funciona enviando uma corrente elétrica através de um circuito para carregar um dispositivo central interno, chamado capacitor. Esse processo de carregamento é acionado quando você pressiona a alavanca da torradeira, e os números no mostrador se referem a uma taxa de resistência, que controla o tempo que leva para o capacitor atingir a capacidade total. Enquanto isso está acontecendo, os elementos de aquecimento da torradeira ficam bem quentes, e quanto mais alto o controle é ajustado, mais eles aquecem a torrada, até que ela apareça quando o capacitor atingir a capacidade total. Portanto, embora a teoria de que os números são iguais aos minutos faça sentido lógico, na verdade ela não é tão precisa assim, mas soa muito mais prático e divertido do que devagar sem parar sobre capacitores e resistências que nem um nerd de torrada bem xarope, então não faça isso. Segredo de esponja. Um dos desenhos animados mais queridos que existem, e com certeza o que mais rende memes. Todo mundo adora aquele carinha que vive no abacaxi e mora no mar. Bob Esponja, calça quadrada. Mas quão bem você realmente conhece a fenda do biquíni e seus segredos ocultos? É claro que grande parte da fenda do biquíni é preenchida com relíquias submersas da superfície. E olhando para o siri cascudo, você pode ter pensado que era apenas uma caixa velha, mas não. Na verdade, é uma armadilha para caranguejos. So, my eyes are correct! Embora a Nickelodeon tenha negado veementemente o chocante rumor que rolou na internet de que a fórmula do hambúrguer de siri é realmente feita com caranguejo, esse pequeno fato certamente vai fazer você se perguntar em quem realmente pode confiar. Talvez devêssemos perguntar aos pais do Bob Esponja, que são biscoitos? Não, apenas esponjas velhas e secas, como algo que você encontra embaixo da pia da cozinha, o que é bastante desconcertante, considerando que eles vivem debaixo d'água. A lógica dos desenhos animados, minha gente, é o sonho de um escritor. Carrinho cabide.
Ame ou odeie, as compras de supermercado são uma parte essencial da vida. Dado que a maioria das pessoas gosta de estocar mantimentos, não é surpresa que os carrinhos e cestas de compras de supermercado sejam normalmente feitos de metais fortes e duráveis, como aço ou alumínio. Embora a razão por trás do material possa ser óbvia, você já parou para considerar a estrutura e o formato do próprio carrinho? Empacotar tudo no caixa é uma das piores partes de ir às compras e pode ser fácil esmagar acidentalmente seus mantimentos recém-comprados ao tentar carregar suas sacolas. Mas não precisa ser assim. Esses pedaços extras saindo da parte superior, traseira e laterais dos carrinhos não são defeitos de design, e seu objetivo real é o benefício dos compradores. Alguns super compradores perceberam que esses arcos extras são ganchos que podem ser usados para pendurar suas sacolas de supermercado, em vez de empilhar tudo dentro do carrinho. Assim, em sua próxima viagem de rotina ao supermercado, você saberá que, embora a loja possa estar explorando você no que diz respeito ao preço, você terá um elemento valioso para se apoiar. Confusão colorida. A Haribo pode ser uma das fabricantes de doces mais conhecidas do mundo, mas prepare-se porque você está prestes a ter suas crenças de infância destruídas impiedosamente, porque eles guardam um grande segredo de você. Você está pronto? Ursinhos de goma verdes não são do sabor que você pensa que são. Você pode não perceber, mas todos associamos em nossos subconscientes as cores a sabores específicos. Especialistas descobriram que, pelo menos no ocidente, o preto é mais comumente associado ao amargo, o branco ao salgado, o vermelho e o rosa, com sabores doces como morango, e amarelo e verde, com o sabor azedo de limão e lima. Para a maioria de nós, quando comemos um ursinho de goma verde, nosso cérebro diz que tem gosto de limão azedo, porque esse é o tipo de sabor que o nosso cérebro associa à cor verde. Mas a realidade é que essas guloseimas verdes são na verdade aromatizadas com outra fruta. Nem maçã, nem kiwi, nem qualquer tipo de fruta verde. Espero que você esteja sentado, porque os ursinhos de goma verde são na verdade aromatizados com morango. Fala sério. Até o próprio Sr. Goldberg tem nos provocado com essa informação secreta todo esse tempo, acenando aquele urso verde no ar em vários pacotes, como o símbolo da nossa estupidez. Mas a coisa vai ainda mais fundo. Nos Estados Unidos, os ursinhos de goma verdes, incluídos nos pacotes Haribo Star Mix e Haribo Goldberg, têm sabor de morango, mas esse não é o caso em todos os lugares. Para tornar as coisas ainda mais confusas, na Europa, apenas o Star Mix tem ursinhos de goma verdes com sabor de morango, já que os ursinhos verdes do saco dourados são saborizados com maçã. A sua infância já foi destruída? Eu simplesmente não sei mais em quem confiar. Maldito seja, senhor ursinho! Segredos da pia. Uma coisa que você faz várias vezes ao dia é lavar as mãos na pia do banheiro, eu espero. E quando o faz, deve ter se perguntado sobre o curioso orifício te encarando na parte superior da pia, logo abaixo da torneira. Na verdade, esse pequeno orifício tem vários propósitos, mas só entra em ação quando o orifício do ralo principal é fechado. O objetivo principal da abertura é atrasar a queda da inundação da pia no chão, e é apropriadamente chamado de orifício de transbordamento. Além disso, como uma pia está drenando através do orifício de escoamento regular, o orifício de transbordamento permite que o ar flua para o tubo de drenagem, aliviando a pressão, resultando em um movimento de drenagem muito mais suave, rápido e eficiente. Mais ou menos como usar um canudo para permitir que você tome uma garrafa de cerveja muito mais rápido. Falando em pias, você já parou para pensar no design de uma torneira? Apesar de ser uma escolha popular para banheiros modernos, torneiras planas e angulares como essa inesperadamente apresentam mais problemas quando se trata de manter as coisas limpas e brilhantes, pois a água pode se acumular sobre elas. Embora um design mais curvo não consiga eliminar completamente a possibilidade de marcas d'água, ela ajuda as gotas perdidas a escorrerem mais rápido, reduzindo a chance de manchas na superfície à medida que a água retida evapora. De qualquer maneira, a água não é uma coisa muito difícil de limpar, então não tem por que se preocupar, né? Desencana aí. Mistério no ninho. Imagine isso, uma gloriosa manhã de domingo e você está preparando ovos para o café da manhã. O sol está brilhando, os pássaros estão cantando e você acabou de quebrar um ovo só para descobrir isso. Blé! Embora à primeira vista você não queira particularmente encontrar uma dessas manchinhas escarlates em seu próximo ovo de gema mole, na verdade isso é algo muito raro, que ocorre em menos de 6% dos ovos marrons. Embora os produtores de ovos as considerem um defeito, essas manchas vermelhas são um efeito colateral completamente natural durante o ciclo
ridículo de postura de algumas galinhas. As manchas são resultado de vasos sanguíneos rompidos nos ovários da galinha ou no tubo por onde os ovos passam para alcançar o mundo exterior, que é chamado de oviduto. Por mais desagradável que pareça, raramente é algo que seja prejudicial para a galinha. Os fabricantes reduzem ainda mais o risco de os consumidores encontrarem manchas vermelhas em ovos por meio de um processo chamado ovoscopia. No processo de ovoscopia, os fabricantes usam uma fonte de luz brilhante para identificar quaisquer imperfeições lá dentro, incluindo aqueles incômodos pontos vermelhos. Apesar do fato de que comer um ovo com mancha não é de forma alguma prejudicial para nós, os fabricantes geralmente descartam ovos imperfeitos, o que é um grande desperdício quando você considera que os ovos são produzidos em grande escala hoje em dia. Então talvez seja a hora de ficar de boa e não se apegar tanto a pequenos defeitos naturais. E da próxima vez que alguém lhe perguntar como você gosta dos ovos pela manhã, você pode dizer que com mancha vermelha, sem mancha vermelha, tanto faz, você não vai ficar mexido por causa disso. Você conhece mais segredos nas coisas do dia a dia? Conta aí pra mim nos comentários que eu vou tentar incluir algumas das melhores indicações nas próximas partes dessa série. Obrigado por assistir!